Salve, salve, rapaziada! Sou o professor Leandro Ribeiro e estamos aqui para mais um vídeo no canal Geografia Pública. Estamos aqui para falar sobre a mercantilização do tempo. O Karl Marx, lá no século XIX, dentre outras coisas, ele falou que o capitalismo ele vai fazer a expansão da forma mercadoria. Calma, que isso parece difícil, mas não é. O que ele quis dizer com a expansão da forma mercadoria? Ele quis dizer que no capitalismo, pela primeira vez na história da humanidade, no capitalismo a gente tem tudo se tornando mercadoria e a construção, a formação e o desenvolvimento de mais mercadorias, mais do que a gente necessita. Então, a vida é baseada na mercadoria. Tudo se mercantiliza, tudo passa a ter preço, tudo passa a ter valor de troca além do valor de uso. E aí, no final das contas, até o nosso tempo. Até o tempo vira dinheiro. No capitalismo, na sociedade que busca sempre um aumento na produtividade, tempo é dinheiro. Daí que surge, por exemplo, o fast food, a comida rápida. Antes do capitalismo, as pessoas perdiam tempo produzindo a própria comida, plantando, colhendo, cozinhando e comendo. Agora você precisa engolir uma comida plastificada, uma comida industrializada, porque você precisa voltar a trabalhar. E te fazem crer que isso é bom para você. Te fazem crer que quanto mais você trabalhar, mais você vai ser bem visto pela sociedade. E né? A gente até atrela o fato da pessoa ser trabalhadora com o fato dela ser honesta. Como se uma coisa levasse a outra de forma assim, né? Como se todo trabalhador fosse honesto. Como se as pessoas que não fossem honestas, elas não trabalhassem em algum lugar, de alguma forma. Então, o trabalho, ele foi deturpado no modo de produção capitalista e o tempo também. A gente precisa ganhar tempo para produzir algo que, no final das contas, nem se reverte pra gente. Impossível a gente pensar numa volta financeira desse dispêndio de tempo que a gente está cada vez mais oferecendo ao capital, ao grande capital. E aí no capitalismo, ter tempo disponível é um indicativo de poder. É isso que esse perfil aqui, ó, o despatologiza, porque patologização é você fazer de tudo doenças. A gente tem hoje uma série de doenças que surgiram nos últimos anos, e aí a gente tem que entender que essas doenças, elas com certeza estão atreladas ao modo de produção da vida na sociedade capitalista. A forma como a sociedade capitalista entende o sujeito, o ser humano, o indivíduo. Na sociedade capitalista, o indivíduo ele é reduzido a um trabalhador e não é nada mais. E isso faz com que a gente não veja sentido na vida. Isso faz com que a gente crie uma angústia dentro da gente e o capitalismo ele acaba sendo uma fábrica de frustração. Essa é a palavra. No capitalismo, ter tempo disponível é um indicativo de poder. Isso você vê por aí. Quanto mais tempo disponível a pessoa tem, quer dizer que ela tem mais dinheiro para isso. Quer dizer que ela é dona de alguma coisa, que ela tem qualidade de vida porque ela pode se dar o luxo de tirar uma semana sabática na casa de campo. Quem é que tem esse luxo? Quem é que pode se dar esse luxo? As pessoas que têm muito dinheiro. As pessoas que geralmente fazem o dinheiro trabalhar para ela. Então, no final das contas, poder no capitalismo é o poder econômico, que acaba também virando poder político. E aí as pessoas que têm dinheiro legislam em causa própria ou botam algum representante para legislar a favor da sua causa, e aí no final das contas ele se perpetua no poder através dos processos legais, mas a legalidade burguesa dentro do capitalismo. Um dos maiores determinantes de classe nesse sistema é exatamente a disponibilidade de tempo livre, entendido não como mera ociosidade, mas como tempo de qualidade. Tempo que pode ser usufruído com autonomia, porque é preciso fazer uma distinção importante. Pessoas desempregadas ou subocupadas também têm tempo ocioso, mas esse tempo, na maioria das vezes, não é livre, porque a pessoa não tem dinheiro. Não adianta nada ela não ter nada para fazer, ela ter tempo disponível para fazer o que ela gostaria de fazer se ela não tem dinheiro. Ela não vai ter acesso às coisas que ela gostaria de fazer com o tempo disponível que ela tem. É um tempo vazio, atravessado por ansiedade, por falta de acesso a recursos, por impossibilidade de descansar de fato. O tempo ocioso sob condições de precariedade não é tempo disponível para o cuidado, o lazer ou a criação. É apenas espera. Com o tempo de qualidade se descansa, se aproveita momentos e espaços, se tem a vida orientada por outros ritmos que não os da produção. Então, a vida da classe trabalhadora é orientada pelo ritmo da produção capitalista. A produção capitalista vai dizer quando você vai folgar, quando você vai ter férias, quando você vai se aposentar. É tudo baseado na lógica da
reprodução do capital, não das demandas da sociedade humana e não nas características fisiológicas do corpo humano. A gente é tratado como máquina no capitalismo, a gente tem que trabalhar até a exaustão. Isso me fez lembrar o pastor Marco Feliciano, que ontem ou antes de ontem falou na Câmara dos Deputados, no momento do seu voto contra o fim da escala 6x1, que o ser humano tem que trabalhar até a exaustão. Isso só mostra a ligação da reforma protestante, que vai criar essa ideia de que quem trabalha fica mais perto de Deus. O protestantismo é forjado na ideia de que trabalho dignifica o homem, de que acúmulos de bens materiais também aproxima ele de Deus. O protestantismo ele é forjado para servir aos interesses do capitalismo. Tanto que o capitalismo e o protestantismo surgem mais ou menos juntos, no mesmo lugar, na Europa. E aí, galera, olha só, quando a gente está em casa sem fazer nada, mas não tem dinheiro, a gente não tem tempo livre. Você não tem dinheiro para fazer as coisas, para ir no cinema, para ir jogar um futebol, para ir na praia, para viajar, para comprar alguma coisa, para pedir comida, para comer. Então não é tempo livre, é tempo de ansiedade. Você se sente improdutivo. O sistema te faz se sentir improdutivo. Agora me diz se a existência humana deveria ser reduzida a isso. A você querer um trabalho para conseguir sobreviver. Porque se você não tem uma renda, você não consegue nem um espaço para morar, nem um telhado para ficar debaixo, na chuva. Com o tempo, a existência não se reduz ao trabalho alienado. Quem pode usufruir do próprio tempo, como bem entende, tem possibilidade real de acesso ao cuidado, à saúde, ao lazer, à criação. Quem é que pode, no meio da semana, ir num spa, fazer uma massagem? Quem é que pode, no meio do mês, tirar a semana sabática numa casa de campo ou na casa de praia porque está estressado? São poucas pessoas. Só que tem algumas pessoas que podem. Geralmente pequenos burgueses. E aí isso cria uma contradição absurda. Ainda mais na era atual, quando a gente fala de exposição, na verdade, superexposição da vida nas redes sociais. As pessoas ficam trabalhando num negócio da pessoa, essa pessoa vai passar uma semana sabática em algum lugar e posta foto para os funcionários verem. Vai o funcionário pedir para tirar uma semana sabática, porque está estressado. E a semana sabática do funcionário vai ser aonde também, né? De acordo com o salário dele. Porque ele não é dono do negócio, ele não é o empresário, ele não participa dos lucros e dividendos da empresa, pode experimentar a vida com menos urgência, menos exaustão, menos culpa. Exatamente. Isso acaba influenciando na saúde mental. A gente tem uma ruptura de classes dentro da classe trabalhadora. A classe trabalhadora que conseguiu acumular bens e conseguiu montar seus negócios, ou até mesmo quem não é patrão, quem não é dono do próprio negócio, quem não é pequeno burguês, mas acaba tendo um salário fora da curva, acaba tendo uma vida mais tranquila porque tem dinheiro e acessa às tecnologias que geram mais conforto. Então não adianta nada o capitalismo desenvolver tecnologias, não adianta nada por exemplo, vou dar um exemplo esporádico, a dermatologia na área da medicina. Ela criou vários cremes que rejuvenescem a pele da pessoa, só que esses cremes são caríssimos. E no final das contas, poucas pessoas têm acesso a esses cremes, poucas pessoas envelhecem com a pele sem sofrer, porque é normal, a gente é natureza, nós somos animais e a nossa pele, ela padece, assim como todo o nosso corpo. Então, no final das contas, adianta desenvolver tecnologia se não vai ser para todo mundo? A lógica do capitalismo é essa, né? Ele desenvolveu as forças produtivas. A gente teve saltos qualitativos absurdos. Porém, o capitalista, ele nega os saltos qualitativos no que tange a desenvolvimento tecnológico da Idade Média e faz com que a sociedade enxergue a Idade Média, que é o momento que vem antes do capitalismo, no momento do feudalismo, como uma idade que teve pouquíssimos avanços científicos, porque a igreja não deixava, e o surgimento da modernidade atrelada ao capitalismo, à cidade, à indústria, ao trabalhador urbano. Essa ideia surge para meio que trazer que o capitalismo desenvolveu muito mais tecnologia do que outros modos de produção. E isso é uma falácia. O capitalismo desenvolveu sim muitas tecnologias, mas ao longo da Idade Média e ao longo da Idade Antiga nós tivemos muitas tecnologias e técnicas desenvolvidas. Então, no final das contas, isso é uma falácia. Só que no capitalismo, as tecnologias que foram desenvolvidas, elas realmente deram saltos de qualidade na vida de quem pode pagar. Eu ia falar na vida humana, né? Mas não é. Essa é a crítica, na vida de quem pode pagar. E aí, olha só. No entanto, o que o capitalismo faz é sequestrar o tempo da maioria, vendê-lo como produtividade e ainda culpabilizar o indivíduo pelo adoecimento
sofrimento decorrente dessa lógica exploratória. Quando a vida do trabalhador se resume a horas no trânsito, o tempo preenchido pela dupla ou tripla jornada, quando é mulher geralmente, quando o descanso vira exceção e o tempo livre é uma miragem, o que temos são pessoas destruídas de seu bem mais precioso, da própria vida. Falar de saúde mental, portanto, é também falar de tempo, de quem tem tempo de qualidade, de quem não tem e de que porque isso nunca é uma escolha individual, mas uma determinação estrutural. E é a determinação estrutural que a camarada Despatologiza falou aqui foi o que eu acabei de falar. É estrutural. O capitalismo, ele é um modo de produção implementado por uma classe que representa poucos indivíduos, só que tem muito dinheiro envolvido e eles têm poder também político. E aí eles fazem com que a vida seja muito fácil para eles e muito difícil para a classe trabalhadora. Só que dentro da classe trabalhadora, algumas pessoas conseguem sair da lama e começam também a ter um pouco mais de qualidade na sua vida, ou seja, um pouco mais de tempo livre para viajar, para curtir as coisas boas da vida com dinheiro. Porque nessa vida a gente só curte as coisas boas se a gente tiver dinheiro. E aí a gente tem essa galera tendo uma qualidade de vida muito melhor. Só que vamos falar da classe trabalhadora real. O que está acontecendo com essa classe trabalhadora? Nos últimos tempos, para ganhar tempo, e aí eu vou falar da minha cidade, do Rio de Janeiro, a galera tá pegando Uber Moto. O Uber, ele surge ali no início dos anos 2010. Ele chega aqui no Brasil, se eu não me engano, em 2014. Ele chega abrindo as pernas, né, com cupom de desconto, carros bons, motoristas atenciosos, baratíssimo, e ele vai fazer com que muita gente que não podia pegar táxi, porque táxi era só em caso extraordinário, e pegava ônibus para se locomover, e a vida da pessoa era totalmente pouco fluida, disfuncional, porque a cidade do Rio de Janeiro, entre outras cidades do Brasil, quase todas, foi organizada para dar ênfase ao capital imobiliário, principalmente. Mas aí, no caso, pode ser também o capital automobilístico, e não as demandas sociais. Então, a mobilidade urbana do Rio de Janeiro é pífia, é uma piada. É uma metrópole que escolheu o rodoviarismo como principal matriz de transporte. E aí, no final das contas, a classe trabalhadora sofre enlatada em ônibus, trens, metrôs, e agora, para não sofrer enlatada e para não ficar 2 horas no trânsito, aí carros, né? Mas agora a galera tá usando moto. Além das motos individuais, agora o Uber, que é o aplicativo de carro que entrou na vida da classe trabalhadora e começou a abocanhar cada vez mais uma parcela maior da sua renda, porque depois começou a subir, depois que acostumou a classe trabalhadora não, depois que acostumou uma parcela da classe trabalhadora a não pegar mais ônibus, a pegar ônibus só em casos de extrema necessidade, começou a aumentar os preços. O nome disso é dumping. Você entra no mercado, você se estabelece no mercado, você opera no prejuízo porque você tem muito capital para isso, e aí só as empresas muito grandes vão conseguir fazer isso. Você quebra as outras empresas e no final das contas você aumenta o preço e a galera vai pagar. E é isso. E agora vem a moto. A galera está botando a sua vida em risco para chegar mais cedo, para chegar na hora, para conseguir dormir um pouco mais, para conseguir ficar um pouco mais com a família. Só que o trânsito é caótico e as motos, elas são extremamente vulneráveis à hostilidade do trânsito. As motos, elas são em 2 rodas e o para-choque é a sua perna. E a galera, além de comprar moto e dirigir e pilotar a moto, a sua própria moto, agora tem uma galera que nunca pilotou moto, que tá andando de moto pra cima e pra baixo. Por quê? Porque precisa ganhar tempo. Porque senão vai chegar atrasado. Porque senão tem que acordar mais cedo. Porque senão não consegue comer. Olha o nível de precarização da vida da classe trabalhadora. Olha só o quanto que a classe trabalhadora está desesperada por tempo livre. E aí me vem o pastor Marco Feliciano e vota contra a abolição da escala 6x1, falando que o brasileiro tem que trabalhar até a exaustão. Sendo que, na verdade, ele mesmo não trabalha. Ô, Marco Feliciano, vai procurar tua turma, vai, cara. Pô, dá uma segurada, meu irmão. Você só consegue fazer fama, você só consegue receber voto porque a população brasileira foi impedida de acessar o conhecimento crítico durante décadas. Porque o nosso sistema educacional foi sequestrado pelos bancos internacionais e pela burguesia internacional. E fez do nosso sistema educacional uma fábrica de analfabetos funcionais. E é por isso que eles votam em você. E eu tô aqui pra fazer força contra essa maré. Doideira. Um beijo no coração de vocês. Venceremos rumo à Revolução Brasileira. Tamo junto.